Em nome do sociólogo Joviniano Neto, eu saúdo a Comissão Estadual da Verdade e os presentes aqui nesta audiência. Bem, eu não vou ter condições, talvez, de dar muita contribuição à comissão, em função de não ter vivido, não ter vivenciado diretamente aquele período, já que o Luiz Antônio Santa Bárbara, ele foi assassinado em agosto de 1971, e assassinado mesmo, porque a família ela não aceita essa versão de suicídio, né? Existem, inclusive, situações que indicam que houve mesmo o assassinato, né, não só do Luiz Antônio, como o Antoniel, Zequinha e Vila Marca, lá em Buriti Cristalino, em 1971. Então, o Luiz ele faleceu em agosto de 71 e eu nasci em dezembro de 72, um ano e 4 meses após. Então, não vivi aquele período e, por isso, talvez não tenha condição de dar um depoimento mais efetivo, assim, e que irá contribuir. Mas, também vai ser uma fala de improviso, não preparei também nada. Uma coisa que aconteceu, assim, também um aviso de última hora, e não foi possível preparar algum depoimento. Minha mãe, como já falou, ela não tem condição, né? Talvez seja a pessoa mais adequada e ideal para estar dando essa declaração, mas infelizmente isso não é possível agora. Mas o que a gente sabe é que foi um momento muito difícil, né, para as famílias brasileiras, em especial para a minha família. A família sofreu bastante naquele período, porque enquanto meu irmão assumiu essa postura de sujeito da história e enveredou por esse caminho de resistência ao regime militar, os milicos, a ditadura perseguiu a família nessa condição de buscar, enfim, informações sobre o Luiz Antônio. Então, enquanto ele estava na clandestinidade, a família sofreu bastante, porque teve casa invadida, que meus pais sempre contaram. Meu pai é falecido, faleceu em 93, mas eles sempre diziam que as casas onde eles moravam eram invadidas constantemente pelos militares, pelo exército, nessa busca de informações acerca do Luiz Antônio. Então, vejam vocês que, no mínimo, uma tortura psicológica, né? Um momento terrível, muito difícil mesmo para a minha família. Então, o Luiz, como eu disse, ele estabeleceu esse contato. Então, houve, pelo que a gente leu, pelo que os meus pais falavam, e irmãos também que conviveram mais próximo, tiveram essa oportunidade de conviver mais próximo dele, ele encampou essa luta aqui em Feira de Santana, através do movimento estudantil primeiro, lá no Colégio Municipal, onde inclusive eu tive até a oportunidade também de estudar durante 4 anos, mas que já naquela época não tinha muitas informações também, o Grêmio Estudantil não tinha muitos documentos acerca daquela passagem lá de Luiz no Colégio Municipal. E, então houve todo esse movimento estudantil, encampou esse movimento, Colégio Estadual, Municipal, Estadual depois, enfim, e aí abraçou essa luta de resistência à ditadura. Não lembro bem agora se inicialmente no PCB, não lembro. Eu sei que quando foi assassinado em agosto de 71 lá em Brotas de Macaúbas, eles estavam militando no MR8. No MR8 que era, então, onde o Carlos Lamarca, o capitão Carlos Lamarca militava, e também o Zequinha e os irmãos, o Alderico e especialmente o Antoniel. Mas ele estava, então, naquele momento, na clandestinidade, militando no MR8, e se destacou até a região de Brotas de Macaúbas, mais precisamente no povoado de Buriti Cristalino, onde ele esteve manteve-se na casa do Barreto, que era o pai do Zequinha, Alderico e Antoniel. Eu tive a oportunidade de ir até, eu e minha mãe, nós fomos em 2001 até Brotas de Macaúbas, porque a arquidiocese lá, através do bispo Dom Cápio, eles fazem todo ano uma festividade, né, para os mártires.
E em 2001 nós fomos convidados e eu fui com minha mãe, e eu achei uma coisa que me impressionou bastante, é que a figura de Luiz Antônio para aqueles jovens, né, jovens na época lá, contemporâneos dele, e Buriti Cristalino, porque ele foi extremamente importante para a alfabetização dessas pessoas, desses jovens. A gente tem muito depoimento nesse sentido. Como ele foi importante, como as pessoas lá, os contemporâneos, eles ressaltam isso e colocam isso de forma muito positiva, porque o Estado não chegava, né? Infelizmente, aliás, hoje ainda não chega a determinadas regiões em termos de educação, e o Luiz Antônio ele prestou esse papel, para mim, fundamental, importante, como já falei, reforçando a sua situação de sujeito da história, de estar levando aulas de português, matemática, fazendo manifestações, organizando manifestações, festas, Dia das Mães, festa junina, enfim, aquele pouco período que ele ficou. Mas isso me chamou a atenção. Eu fui em 2001, depois retornei em 2000 e... não sei se foi 2011, eu não lembro exatamente. 2009, pronto, isso. Em 2009, retornei com minha mãe também em 2009, e da mesma forma os depoimentos eram nesse sentido, lá no povoado de Buriti Cristalino, em Frontas de Macaúbas também, colocando essa coisa, essa importância que ele teve para a alfabetização desses jovens lá, na época em que ele, nesse curto período, na verdade, que eu não sei, mas talvez não tenha sido nenhum ano que ele tenha ficado lá em Buriti Cristalino, mas ele prestou esse papel, que repito, importante para a história do Brasil. E no mais, dizer que a família se orgulha muito, né? Meu pai, eu lembro que lá em casa tinha uma foto, na sala lá, nós morávamos ali no campo da biblioteca municipal, tinha uma foto dele, eu acho que essa, só me engano, tem a foto de meu pai e essa fotografia também do Luiz, no livro de Lobato Capitão da Guerrilha, eu acho que é esse. E essa foto, muita gente visitava lá em casa, e meu pai sempre dizia, sempre apontava, reverenciando, né, dizendo que ele foi um herói, e que tinha sido assassinado pelo exército. Meu pai sempre dizia isso, ele foi assassinado pelo exército. Né? Tanto é que eu, nesse momento, a informação que eu tinha não era essa, que ele foi assassinado pelos perigos. Agora, depois é que veio o livro e contou a história de suicídio, que na verdade o livro corroborou com uma versão, né? Uma versão dos militares, mas que tem, como já falei, escritos aí, documentos que comprovam de que de fato houve um assassinato. Queria falar também sobre... a gente estava até comentando, o repórter estava comentando sobre o filme Dona Marca. É importante até, não tenha dúvidas, mas a passagem do filme, a trajetória do Luiz Antônio no filme, para a gente foi muito ruim. Porque, primeiro, começar pelo personagem que é mais velho. O Luiz, quando faleceu, tinha 23 anos, 24. Então, o personagem ali, retratado no filme, já foi mais velho. E, pelo que a gente ouviu, esteve lá em Buriti, como eu já falei, por 2 vezes, ouviu das pessoas, o Luiz não representou aquilo ali. Né? Aquele livro, o filme, de qualquer sorte, tratou o Luiz um pouco retraído, medroso, e não era isso que eu ouvi das pessoas lá em Buriti Cristalino, muito pelo contrário. Né? Então, eu acho até que possivelmente haveria necessidade de fazer uma retratação em relação a esse personagem que foi caracterizado nesse filme. Não sei se isso veio do livro do Emiliano José, que trata o Lamar Capitão da Guerrilha. Ele fala que ele coloca a versão de suicídio, enfim, o livro foi retirado daí. Eu não sei exatamente de que forma foi feito, mas eu achei interessante colocar isso para a comissão. Não sei se seria o caso de reprovação, eu acho que não, mas de qualquer forma a gente não considera que aquele Luiz tenha sido esse personagem, muito pelo contrário, pela história que a gente tem, pelo que a gente já ouviu falar, tanto aqui quanto no Buriti Cristalino, ele exerceu mesmo um papel muito importante para aquela comunidade e para a sociedade brasileira de modo geral. Eu acho que basicamente é isso. Assim, tem uma coisa que eu gostaria de solicitar na comissão, se me permite, o sociólogo Emiliano Neto.
Em relação à Lei 9.140, de 4 de dezembro de 95, que É a lei de mortos aparecidos. Exatamente. Que estabelece, então, a emissão da certidão de óbito, né, para os casos dela especificados. Então, a gente solicita a família, em nome de minha mãe, solicita, então, esse registro para que se proceda à emissão da certidão de óbito do Luiz Antônio Santa Bárbara.